Então a gente tem casos que são complicados, né? A gente tem um caso que chega a ser cômico, né? Da revista Veja, que é o próximo exemplo, que é essa foto da família Barreto, que foi reproduzida numa edição da Veja. E se vocês repararem, embaixo ali daquela cadeira, existe um pé, ou dois pés ali, dá para ver um pé. Ou seja, na parte ali superior, em cima daquele senhor sentado com a mão ali, no rosto, tinha uma outra pessoa que foi apagada da imagem. Apagaram a pessoa ali em cima e esqueceram do pé. A fotografia foi manipulada numa revista que eu considero de grande credibilidade, né, uma revista, maior revista do país. Pode estar usando desses artifícios e às vezes o leitor não está sendo informado. Então é uma questão ética que a gente tem que... Eu até não vou dizer que eu sou contra nem a favor, mas eu acho que minimamente o leitor deve ser informado. Olha, essa foto foi manipulada, essa foto sofreu uma pequena intervenção. Então as ferramentas são muito fáceis de se lidar, né? Assim, são muito difíceis de se perceber que ela foi usada ou não. E repetindo, não é nova. Só que nesse mundo contemporâneo isso é mais fácil de se fazer, né? Então a tentação que sofrem os diretores de arte, né? Os diagramadores, as pessoas que cuidam do design nas revistas, e há também, paralelamente, uma importância cada vez maior à fotografia e à imagem no jornalismo, né? Quer dizer, se tem um espaço maior para a fotografia, se tem um cuidado maior com a imagem, essas ferramentas novas, fáceis de se tratar, a imagem, tem que ser incorporadas ao jornalismo, né? Então eu não sei se a gente tem que deixar de olhar para a fotografia como ingenuidade, de achar que ela é um retrato fiel, mas achar que ela é realmente uma construção. E eu até considero, por exemplo, no caso desse caso da Veja, a gente fala, eticamente, né, não foi correto, mas assim, ao mesmo tempo ela não trouxe uma deformação naquela informação, não foi uma atitude condenável como aquela do Jornal do Paraná, que é uma questão política, né, uma implicação ali muito mais complexa. A da Veja, talvez, até o que eles argumentaram como resposta na época, é que eles estavam querendo preservar o leitor de estar vendo o mesmo personagem duas vezes na mesma página. Na mesma página tinha lá a foto daquela pessoa que eles tinham apagado, que ficaria editorialmente ruim. Então, assim, digamos que não houve uma má fé, não houve uma coisa grave. Né? Então, eu acho que essa questão, são ferramentas novas, incorporadas, e que estão sendo trabalhadas, que estão sendo usadas, muitas vezes sem a gente estar ciente, né? Mas que a gente começa a ter que olhar para a fotografia, que isso que a gente chama de era pós-fotográfica, né? Como uma construção mesmo. Eu acho que é do ponto de vista positivo, a gente começar, ao mesmo tempo que a gente desconfia da fotografia, a gente tem que confiar mais em quem? Nas fontes. Quem fez aquela foto? Em que revista que ela está publicada? Então a gente vê se um fotógrafo fez aquela foto, fotógrafo X, não, esse a gente acha que ele não seria capaz de manipular, de transformar de uma forma negativa. Se ele manipulou, foi de uma forma tornar a imagem clara, né? Foi para nos ajudar a ter uma clareza naquela informação, né? Ou da fonte, não é mesmo do jornal. Se saiu na Folha de São Paulo, a gente vai achar, a Folha de São Paulo é um jornal que a gente não acha que ele não faria isso, ou saiu na Veja, ou saiu em que veículo ela foi publicada. Então a gente começa a ver a fotografia, eu acho que com uma desconfiança, mas ao mesmo tempo é uma coisa positiva, com um questionamento que nos faz crescer mais, nos faz refletir sobre aquela imagem, porque essa facilidade que traz a gente achar que ela é real, nos dá uma certa ingenuidade para olhar para ela. Porque eu acho que a gente tem que olhar com uma forma muito mais assim, questionadora, de um lado positivo, assim, de ela como uma possibilidade mesmo de informação, de construção de um sentido. Agora, eu queria voltar um pouco, logo no início da sua exposição, você mencionou a questão editorial, a decisão editorial de interferir numa imagem, né, utilizando os recursos digitais, os programas de edição e tudo. Existe uma discussão hoje no Brasil a esse respeito, a respeito do que é notícia, o que é, né, trabalhar essa informação para um público leitor. Existe uma preocupação dos editores em torno se é apropriado ou não manipular essa imagem, em que circunstâncias? Acho que não existe tanto. Assim, talvez alguns jornais ficam... acho que talvez tenha até uma discussão muito ingênua. A gente não manipula foto. Mas assim, como com a ideia que eu estava falando, que manipular foto é cortar.
apagar um pedacinho. Isso não é manipular foto só. Manipular foto é fotografar. O tempo todo a realidade está sendo manipulada, né? Quer dizer, o mundo está aí para ser fotografado e não tem um jeito certo. Tem um jeito que cada um vai ter, tem ângulos. Então, o tempo todo essa imagem é manipulada. Então, é muito confortável para os editores falar: a gente não transforma, não manipula, porque a gente não apagou aquele pedacinho do braço. Mas não é isso que garante credibilidade. Às vezes o fotógrafo, na hora de fotografar, ele não gosta do Jaime Lerner, por exemplo, né? Ele simplesmente apontou para o outro lado da câmera, ele não usou o computador para apagar. Ele tinha uma cena, durou 15 minutos, nos 5 minutos iniciais o governador lá não estava, e ele fotografou aqueles 5 minutos. Então, assim, o que garante a credibilidade não é o material usado, é uma história que se constrói de pessoas, de publicações, né? Não de técnica, né? Então eu acho que talvez a discussão fica muito assim, ingênua nesse sentido. Ah, não, a gente não manipula. O que tem que manipular? Sempre é manipulada a imagem, assim, né? O fato de escolher uma lente que desfoca o fundo é uma forma de manipular, né? Escolher um ângulo e cortar duas pessoas, né? De repente a câmera aqui está me gravando só o meu rosto, não o seu, quer dizer, é uma manipulação também. Então, o que eu acho que tem que se trabalhar é isso, assim, uma ética. Uma ética de conduzir aquele trabalho, né, de lidar com informação, que é uma coisa séria, de tentar preservar, né, a possibilidade democrática de ver vários pontos, de expor aquilo de uma forma clara, mas nunca achar ingenuamente que aquilo é o real, que aquilo é o objetivo, porque a gente não é assim, né? E isso entra um pouco na questão da formação do leitor. O leitor também tem que aprender a ler uma imagem, né? Ele não pode tomá-la como uma representação ou uma tradução do real. Quer dizer, é uma tradução do real na medida que é um ponto de vista, né? A partir de alguma coisa existente ali. Mas assim, aí que eu acho positivo, assim, a gente começa a achar que o processo não é real, né, totalmente, que ele é manipulado, então a gente começa a criticar, e aí sim ele vai trazer mais retorno para a gente, porque a gente olhar com um olhar mais aguçado, mais crítico, a gente vai aprender mais. A passividade do leitor que simplesmente olha para as fotos, não lê as fotos, né, ele, simplesmente aquilo está ali com uma função meio decorativa. Na medida que ele começar a questionar, ele abrir os olhos e criar uma grande interrogação ali, aí ele vai falar... e vai aprender, vai crescer, né? Assim, acho que o fundamental que eu acho positivo no lado da fotografia digital, tem muita gente que acha que é o apocalipse, né? O fim, que a fotografia até perde credibilidade, então ela perde sua sustentação. Eu acho o contrário. Ela ganha, né, uma sustentação muito mais, assim, próxima do que ela deveria estar sendo sempre considerada, né? Como uma coisa manipulada sempre, porque... né, você emprestar o seu olhar para alguma coisa, sendo que o mundo está aí cheio de cenas, de momentos, você está emprestando para aquele momento, já é uma manipulação, né? Então é manipulado, mas isso não é uma coisa negativa, manipulado não é uma coisa do mal, assim, né? É manipulado como o jornal é manipulado num sentido interessante, que eu acho, que o jornal ele escolhe o que é importante para você ver no dia seguinte, né? Ele observou o mundo naquele dia, sintetizou aquilo numa publicação que leva na sua casa para você. Então é uma manipulação, né, positiva, né? Assim, ele trabalhou as questões que aconteceram para levar até você.